batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos todos, batei palmas, aclamai o Senhor com brados de alegria. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, bem-vindos todos a esta Eucaristia. Acolhemos de forma particular a Associação Quinta do Rezende, da Diocese de Aveiro, com 55 pessoas, que participa nesta celebração. Mas hoje permiti que partilhe convosco alguma coisa que me toca hoje de forma muito especial. Sabeis que entre as muitas pessoas que trabalham neste santuário e que servem Nossa Senhora e os peregrinos, há um grupo que é particularmente visível, porque orienta, porque acolhe, porque indica, porque nos ajuda na celebração da liturgia. São os nossos vigilantes sacristães, que reconheceis até pela farda. Pois bem, hoje estamos todos aqui com o nó da garganta, porque um deles partiu ontem para a casa do Pai. E não podia deixar de fazer esta referência na memória do Nuno, que nos deixou ontem, por todo o esforço que ele fez, porque serviu Nossa Senhora e porque serviu os peregrinos. E certamente, com a mesma verdade, com o mesmo amor, pedimos à Virgem Maria que lhe abra a porta do reino do céu e o encaminhe para a glória eterna. É, pois, com o coração um bocadinho apertado que a gente hoje se lembra dele e pede por ele. Nesta semana, com Maria, no cenáculo, peçamos ao Senhor que o seu Espírito, que o Espírito de Deus venha até nós e ilumine os nossos corações para reconhecermos o nosso pecado e a nossa falta. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cristo
Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos e fogem diante deles os que o odeiam. Como se desfaz o fumo, assim eles se dissipam. Assim perecem os ímpios à vista de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Os justos exultam na presença de Deus.
e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus: de facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso, acreditamos que saístes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, esta semana, dentro do contexto do tempo pascal, é particularmente importante porquanto nos prepara interiormente para o dom pascal por excelência, que é o Espírito Santo enviado
por Jesus de junto do Pai e a toda a Igreja. A palavra de Deus vai-nos, pois, educando a perceber a importância do dom do Espírito na nossa vida. Temos agora algum tempo à escuta interior das leituras que hoje nos são propostas. Na primeira leitura, um texto dos Atos dos Apóstolos, talvez um pouco estranho para nós, porquanto relata um acontecimento na cidade de Éfeso, de um grupo que tinha o nome de discípulos, mas que não conhecia senão o batismo de João e não tinha recebido o batismo na força do Espírito. Nós temos historicamente muito poucas indicações acerca destes grupos de discípulos que seguiam algumas práticas ligadas a João Batista. Não percebemos ainda muito bem o contexto em que elas cresceram e viviam. Mas sim percebemos uma coisa que o texto dos Atos dos Apóstolos nos ajuda a compreender. A diferença entre o batismo de João e o batismo no Espírito Santo. O batismo que Jesus nos oferece. Claro que daqui, muito mais tarde, virá, de alguma maneira, a luz que faz distinguir os dois sacramentos, o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação. Mas creio que não podemos dizer que é isso que o texto nos diz quando foi escrito. Mas diz-nos uma coisa importante: é o sentido da vida cristã com a ação do Espírito Santo ou sem ela. Vejamos que o batismo de João implicava uma séria conversão. Batizavam-se para expiar os pecados e deles serem libertos. Era uma dimensão ascética que era proposta e também uma dimensão de conversão de coisas menos boas à verdade e ao bem que João Batista anunciava. Mas não era suficiente. O batismo no Espírito é o batismo no qual nós, além desta parte de conversão, desta parte de renúncia ao mal e ao pecado, como fazemos no ritual do batismo, além disso, leva-nos a abrir-nos ao dom, que se multiplica, como nós ouvimos no texto, em carismas, quer dizer, em dons, postos ao serviço da Igreja e dos outros, e particularmente o dom e a heroicidade da caridade, que está ligada ao mesmo Espírito. Creio que muitas vezes nós temos uma visão do ser cristão apenas muito ligada à conversão, que é um elemento importante do Evangelho. Não estamos a negar isso, é um elemento mesmo fundamental do anúncio do Evangelho. Mas apenas à parte, eu diria, mais negativa do processo cristão. Essa é o negar, de facto, o mal e o pecado. Mas nem sempre nos abrimos à novidade do Espírito Santo, aos dons e carismas que Ele oferece à sua Igreja. Nem sempre nos abrimos à heroicidade do ser cristão, não pela força humana, mas pela força do Espírito, que é capaz de agitar o homem e fazer dele testemunha fiel e corajosa do Evangelho. Ficamos muito num cristianismo fechado, de um certo pietismo pessoal, e não percebemos que a nossa vida cristã, além dessa dimensão, volto a repetir, importante, da nossa conversão pessoal, é e manifesta-se como sinal da força do Espírito Santo no mundo em que vivemos, manifestado em tantos modos de estar, de servir e de amar, que são parte da nossa vocação cristã. Na nossa vocação cristã, a parte ascética da vida não é a única. Há a parte unitiva com o Senhor e a força de uma vida nova que agita as nossas vidas e as transforma em sinais do grande amor que Deus nos tem.
como é a nossa vida cristã? Muito ligada apenas à prática das obrigações religiosas, que às vezes fazemos quase com o espírito farisaico, temos que o reconhecer. Apenas à confissão dos nossos pecados, que é necessária para avançarmos e nos deixarmos transformar pela graça, com certeza. Ou é uma vida cristã aberta à novidade, ao serviço e à força que o Espírito Santo coloca nas nossas vidas e nos nossos corações? Creio que aqui ainda há muito a descobrir na vocação cristã, ainda muito fechada num pietismo individualista em que tantos cristãos praticantes vivem. Do Evangelho. Continuamos no discurso do adeus, no segundo discurso do adeus, segundo São João. E, a certa altura, os discípulos dizem ao Senhor: agora falas abertamente e sem enigmas. Eu não sei muito bem, nunca percebi muito bem o que é que eles entenderam no discurso de Jesus, que era assim tão aberto e sem enigmas. Uma vez eles responderam ao Senhor que lhes perguntava: compreendeis? Eles disseram: compreendemos. E de facto não compreenderam grande coisa. Portanto, esta resposta dos apóstolos a mim faz-me sempre alguma confusão. Mas há uma coisa que eles certamente descobriram: é que o segredo da vida do seu mestre era a perfeita união com o Pai. E por isso a sua vida e a sua morte iminente eram vividas nesta comunhão com o Pai, como serviço e doação até ao fim. A união com o Pai. Mas o Evangelho não fica por aí. Também ele dá conta que nós, os cristãos, haveremos de sofrer a tribulação, e já a sofremos. Havemos de ser dispersos, como foram os discípulos no momento em que Jesus foi preso. Haveremos de sentir a dificuldade. E então o segredo da nossa vida não pode ser outro senão o viver a profunda comunhão com Cristo e nele com o Pai, na força do Espírito Santo. O sentido da nossa vida cristã não é fazer isto ou aquilo, não é. É fazer, agir e atuar a partir da nossa íntima e pessoal união com o Senhor. Se isto não existir, nós não percebemos o perfeito sentido nem da vida de Jesus, nem dessa vida que Jesus quer que nós participemos na força do Espírito Santo. A união com o Pai, a união de amor com o próprio Deus, que dá sentido ao nosso sofrimento, e bem sabemos que ele existe, que dá sentido à nossa tribulação, que dá sentido à nossa vida. O Evangelho ensina-nos, e nisso também temos que pedir a força do Espírito Santo, para que seja nesta união com o Senhor que nós descobrimos o sentido da vida cristã, e particularmente o sentido das dificuldades e tribulações que encontramos na nossa vida. Peçamos o dom do Espírito Santo, esse dom que nos faz ter uma vida nova no serviço e no amor aos irmãos, esse dom que nos permite a perfeita união com o Pai e com Jesus, porque Ele é o sinal da grande união entre o Pai e o Filho.
Irmãos e irmãs, Jesus saiu de Deus para nos revelar o amor do Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas provações. Sustentados por esta fé, supliquemos todos juntos: dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os pastores das comunidades paroquiais se preocupem, como Paulo, com a instrução dos batizados que ainda não receberam a confirmação, oremos. Para que os responsáveis que se acham comprometidos nas realidades políticas e sociais ao serviço dos cidadãos descobrem no desenvolvimento da dignidade de todos eles, oremos. Para que o anúncio do reino de Deus, iniciado pelos apóstolos, possa chegar de modo convincente até aos confins da terra, levando a alegria ao coração de todos os homens, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que os que sofrem as tribulações da vida não se fechem em si mesmos, mas se abram a Jesus, que lhes comunica o seu Espírito Consolador, oremos. Para que a presença do Espírito enriqueça a nossa Assembleia com a certeza de que Jesus Cristo saiu de Deus e nos chamou para que tenhamos a sua paz e vençamos o mundo, oremos. Pai Santo, que nos fizestes participar da vitória pascal do vosso Filho, enchei-nos da sua paz. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique o nosso coração e nos dê o vigor da graça divina, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista dele subia aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinga, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Dom José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Piedad
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas deu palavra e salvação. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhe Jesus: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Ensinai-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
ides receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ao inaugurare religious objects, benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, bom regresso a casa a todos. Obrigado por estarem connosco, aqueles que nos acompanharam pelos meios, pelas redes sociais. Vamos levar connosco este desejo de abrir o nosso coração ao Espírito Santo, que Ele permita gravar em nós a presença de Deus continuamente ao longo das nossas vidas. E agora invocamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.